Então, bom dia a todos, mais uma vez, bom dia àqueles que estão acabando de entrar. E, inicialmente, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, os nossos alunos da Universidade Estadual do Ceará, do Centro de Educação, os alunos da 13ª turma, da 14ª turma, que estamos sendo hoje prestigiados, né, com a presença magnífica de nosso grande amigo, psicomotricista, o professor Dr. Rui Fernando Roque Martins. Sim, então eu gostaria inicialmente de apresentar a nossa diretora do Centro de Educação, a nossa professora doutora Edith, que está aqui presente. Bom dia. E a gente assim, muito honrado, porque é a primeira vez que ela participa conosco, né? Sendo agora, esse ano, o último ciclo de palestras da UES. Essas palestras foram criadas durante a pandemia para fortalecer cada vez mais o nosso curso de psicomotricidade na Universidade Estadual do Ceará. E com muita honra, a gente está fechando hoje com a magnífica palestra do professor Dr. Rui Martins. Edith? Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Queria saudar especialmente a professora Deise pelo grande esforço que ela fez e faz para fazer a área, né, de conhecimento dela, a psicomotricidade, avançar, e especialmente pela dedicação que ela tem aos nossos estudantes através do curso de especialização sob sua coordenação. Saudando a professora Deise, saúdo também todos os estudantes da UES que estão aqui. Queria agradecer já de partida, de uma maneira muito especial, ao professor Rui Martins, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, trazendo seus saberes, seus conhecimentos para esse encontro interativo, né? Então, agradeço muito a sua participação, dizendo que a gente fecha o ciclo de debates com chave de ouro, né? Com a sua presença. Então, agradecemos muito. Eu estive somente no primeiro encontro também para dar as boas-vindas, não é, desta turma 14 que nós estamos aqui, mas não podia deixar de viver esse momento de encerramento de um ciclo, não deixa de ser o encerramento de um ciclo, para além dos ciclos de palestras, um ciclo das nossas vidas também, não é? Uma vez que estamos encerrando o ano, um ano em que iniciamos esta especialização, que eu sei tem feito um desenvolvimento dos profissionais que aqui se encontram na área muito consistente. Então, com trabalhos como o da professora Deise, né, que tem muito comprometimento com a área de conhecimento, que a área avança e coloca na nossa cidade, no nosso estado, profissionais excelentemente capacitados e formados, né? Então, agradeço muito, professor Rui Martins, a sua disponibilidade de estar aqui conosco, né? E aí, sem mais delongas, passo a palavra para o senhor e a gente inicia esse 8º encontro do ciclo de palestras de psicomotricidade da UES. Muito obrigada. Ok, mas antes eu gostaria de fazer uma apresentação do professor. Graças. Ok? O professor Dr. Rui Fernando Roque Martins. Ele é professor associado na Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa e seu vice-presidente entre 2010 e 2014 e agora desde 2018. Ele é docente na licenciatura em reabilitação psicomotora e coordenador do curso de mestrado em reabilitação psicomotora da Faculdade de Motricidade Humana. Membro fundador e delegado português do Fórum Europeu de Psicomotricidade desde 1996 até 2017 e seu presidente entre 2011 e 2017. Delegado português da Organização Internacional de Psicomotricidade e Relaxação desde 1989. Honoris causa pela Organização Internacional de Psicomotricidade e Relaxação pela contribuição para o desenvolvimento internacional da psicomotricidade.
membro fundador e presidente da Associação Portuguesa de Psicomotricidade de 2001 a 2010 e vice-presidente de 2010 a 2017. Orientação de teses de mestrado e de doutoramento em duas linhas principais de investigação: relação entre as competências psicomotoras e as aprendizagens escolares e impacto de programas de gestão de estresse com componente de relaxação. Correspondente estrangeiro nas revistas Evolution Psychomotrices, da França, Recherche e Estude em Psicomotricità, da Itália. Membro do Conselho Editorial da Revista Ibero-Americana de Psicomotricidade. Com vocês, então... membro do Conselho Científico das revistas A Psicomotricidade de Portugal, Revista de Psicologia da Criança e do Adolescente também de Portugal. Então, agora, vamos ouvir o professor, doutor Rui Martins. Quero te agradecer muito, com muito carinho, muito afeto, por você ter esse momento disponível para nós aqui no Brasil. Muito obrigada. Muito obrigado. Bem, antes de mais, eu queria cumprimentar todos os colegas que estão a participar. Queria agradecer institucionalmente o convite à Universidade Estadual do Ceará e, muito particularmente, à professora Deise Campos de Sousa, pela amizade e pelo respeito profissional, não só pela nossa vocação académica, mas pelo esforço e competência que entregamos ao desenvolvimento da psicomotricidade a nível de cada um dos nossos países e a nível internacional. E, portanto, Deise, muito obrigado por esta oportunidade de estar uma vez mais em contacto com os colegas no Brasil e especificamente através da Universidade Estadual do Ceará. O tema que me proponho conversar convosco é a psicomotricidade em saúde mental infantil. De qualquer maneira, eu gostaria só, para gerir um bocadinho o tempo, nós estamos a começar com algum atraso, face a este problema que tivemos com o PowerPoint. Qual é a hora limite, Deise, para terminarmos? Só para eu gerir aqui assim a apresentação. Olha, nós precisamos de alguns minutos para questionamentos, né, se houver. Nós temos até 11 horas o tempo total. Certo? Okay. Ou seja, seriam 2 horas. Para nós aqui, 11. Para você, 11. 2, né? Sim, sim. Portanto, mas como estamos a começar às 9h30, temos cerca de 1h30 já com questionamento, não é? É certo. Está bem. Portanto, se me virem assim a passar alguns diapositivos, não se surpreendam, é só para manter o registro adaptado a este limite temporal e deixar o essencial da mensagem, está bem? Bom, falar em saúde mental infantil implica falarmos um pouco do que é saúde mental e depois então pensarmos um pouco também como é que a psicomotricidade se enquadra como forma de intervenção terapêutica no ambiente da saúde mental infantil. Vamos lá ver o que se passa aqui. Agora não está a querer andar, outra já está, ok. Bom, saúde mental infantil. Quando nós falamos em saúde mental, há determinantes que são fundamentais. Se eu estiver a falar muito rápido, o nosso português é muito parecido, mas às vezes há assim uma outra palavra. Às vezes não. Ou a intuação, ou a pronúncia. Se for o caso, vocês digam-me e eu posso falar um pouco mais lento. Ora bem, quando falamos em saúde mental, há 4 conceitos que são fundamentais nós integrarmos, que é o conceito de vulnerabilidade e de resiliência e, por outro lado, de fatores de risco e fatores protetores. Ou seja, os fatores de risco aumentam, obviamente, o risco de incidência ou gravidade de um distúrbio ou de uma perturbação e, por outro lado, os fatores protetores diminuem o risco de incidência ou gravidade quando a pessoa está exposta a fatores de risco. Portanto, tem aquilo que em português, pelo menos em Portugal, se chama um efeito tampão. O que quer dizer que a vulnerabilidade e a resiliência têm a ver com condições internas da pessoa, que podem ter influências genéticas, constitucionais, mas também psicossociais, da sua educação, do seu desenvolvimento,
E, obviamente, que os fatores de risco e fatores protetores, habitualmente falamos mais numa perspectiva daquilo que é externo à pessoa, embora também se possa considerar isto em termos de fatores individuais, aquilo que efetivamente contribui para aumentar ou diminuir a vulnerabilidade ou aumentar ou diminuir a resiliência. E, portanto, quando nós pensamos na intervenção em psicomotricidade, também temos que nos questionar quais são os aspectos de vulnerabilidade e resiliência da pessoa e quais são os fatores de risco e fatores de proteção que condicionam o seu equilíbrio. Portanto, um outro conceito que é fundamental, portanto, tem a ver com o conceito de autoestima, que eu chamo aqui assim de reserva narcísica para a vida. Bom, e a autoestima é algo que é fundamental também em termos de saúde mental. Às vezes os meus estudantes põem assim nos seus objetivos, melhorar a autoestima. É claro que a gente pode aferir isso como uma escala de autoestima, mas basicamente a autoestima tem muito a ver, por um lado, com uma dimensão mais instrumental, de eu ser capaz de fazer as coisas que planeei fazer e que desejo fazer, e portanto ter boa capacidade de desempenho, mas por outro lado também tem uma dimensão afetiva, que é eu sentir-me amado e valorizado pelos outros, pelo seu olhar e pelo seu comportamento. E por outro lado, eu ter também um sentimento de autovalorização, ou seja, eu gostar da forma como vejo, gostar da minha corporalidade, do meu comportamento e daquilo que eu sou capaz de realizar. Portanto, a resiliência está dependente, obviamente, desta componente, porque a resiliência tem a ver com a forma como nos adaptamos com sucesso às tarefas da vida, quando há condições de desvantagem social ou situações fortemente adversas. E há pessoas que, perante a mesma situação, são capazes de descompensar rapidamente e outras que têm uma grande capacidade de manter o seu equilíbrio perante essa situação. Porquê? Porque têm menor vulnerabilidade e têm maior resiliência. Portanto, a pessoa resiliente é capaz, isto é muito importante na compreensão daquilo que entendemos por saúde mental, a pessoa resiliente é capaz de beneficiar das experiências negativas para crescer e se desenvolver, porque a vida envolve também muitas experiências negativas, e para lidar com as situações de stress e enfrentar os obstáculos, para adquirir, através disso, competências para lidar com a adversidade e superar os riscos. E, portanto, porque a vida não é uma coisa absolutamente estável, sempre em equilíbrio, isso não existe. A vida tem problemas, tem desafios, tem imprecisões, coisas imprevistas, coisas que nos ameaçam. Evidentemente que a saúde é nós termos capacidade de entender essas questões e termos possibilidade de responder de uma forma que nos permita avançar. Ora bem, cá está. Há alguns fatores promotores da saúde e da resiliência que são muito importantes e que eu vos peço para interpretarem aquilo que eu vos vou dizer já um pouco também em função daquilo que podemos fazer na intervenção em psicomotricidade. Ora bem, uma pessoa ser capaz de promover formas de prazer ligadas aos afetos. Eu ser capaz de desenvolver comportamentos, ações que geram afetos positivos. De ter uma boa relação com o corpo, com a imagem corporal. E ter uma boa relação com o corpo tem a ver, obviamente, com a organização morfológica do corpo, eu gostar do meu corpo, da forma como ele é, mesmo que eventualmente tenha a barriguinha um pouco mais crescida, ou outra parte do meu corpo, que enfim, com o tempo e a idade, pode já não estar a perfeição absoluta que nos aparece nos manequins na televisão, mas que define uma boa relação comigo mesmo, na corporalidade. Isto é muito importante. Depois, a importância das relações marcadas pelo prazer da partilha e da comunicação, ou seja, ter relações de proximidade afetiva ao nível da família, dos amigos, do trabalho, na relação com os seus pares, no caso das crianças também, em que haja comunicação, em que haja partilha. Depois há outro aspecto muito importante, e leiam isto tudo na perspectiva daquilo que a gente pode fazer depois em termos de intervenção, que é ser capaz de lidar com os riscos inerentes à vida sem cair na tentação de os controlar ou de ter uma posição de hipercontrolo, não é? O hipercontrolo também define uma desadequação na relação e no comportamento. Depois, há um outro aspecto na relação com o corpo e, habitualmente, certamente vocês já falaram disto, os nossos amigos fenologistas disseram-nos uma coisa muito importante, é que nós não temos um corpo, nós somos um corpo.
E isto faz muita diferença, porque quando eu digo eu tenho um corpo, estou a assumir que o meu corpo é um objeto dissociado de qualquer coisa que eu devo chamar a mente, não é? E que possui um corpo. Mas a verdade é que este corpo e tudo aquilo que ele encerra, não estamos a falar só de músculos, nem de ossos, nem de vísceras, estamos a falar também de um conteúdo subjetivo que nos pertence, que está dentro de nós e que tem a ver com o mundo das nossas ideias, das nossas emoções, dos nossos valores, das nossas crenças, dos nossos pensamentos, e tudo isto que supostamente está assim mais ou menos encerrado no sistema nervoso central, ao nível cerebral, mas tudo isto resultou de uma relação com o envolvimento que nos permitiu representar as coisas do mundo, agindo sobre elas e sendo agido por elas, não é? E, portanto, ter uma boa relação de consciência do corpo, que é o autoconhecimento de si mesmo, em termos psicocorporais, e ser capaz de regular e autocontrolar-se corporalmente, o que quer dizer também em si mesmo. Portanto, o corpo sou eu não tenho um corpo, o corpo sou eu, e toda a minha história, toda a minha experiência, todos os meus conteúdos emocionais estão encerrados neste corpo que sou eu. Depois, há outros aspectos, e eu agora vou acelerar um bocadinho para não dar aqui muito tempo, ser capaz de pensar e falar sobre a tristeza, a zanga, a desilusão, a frustração, não estar numa situação de negação sobre os problemas. A tristeza faz parte da vida e também só valorizamos a alegria porque temos momentos de tristeza, não é? Portanto, é sempre nesta comparação entre polos opostos que nos permite pensar as coisas. Quem está numa situação de absoluto não é capaz de pensar. Só é possível pensar quando há diferença, quando há possibilidade de situar dois polos entre os quais nós nos situamos. Depois há um outro aspecto que é aceitar ajuda e não recear a dependência relativa. Quando uma pessoa vem trabalhar connosco, vem com um pedido de ajuda. O que quer dizer que nós, de alguma forma, temos uma situação de um poder sobre o outro, que se baseia numa relação de confiança, num contrato terapêutico, numa aliança terapêutica, e, portanto, isto é absolutamente fundamental. Evitar a racionalização e a negação dos problemas, não procurar a busca da satisfação unicamente através do corpo, passar os dias no ginásio não é necessariamente um processo de ajuda à nossa vivência corporal. É importante quebrar o isolamento, ou a rigidez, ou o hipercontrole, como já vos disse. E, por outro lado, perceber que a escola e o trabalho e a vida são palcos de realização pessoal e não são meras obrigações, meras coisas que fazemos para sobreviver. Não, é encarar as nossas esferas de vida diferentes como palcos da nossa vida nos quais temos que nos realizar, não é? E, portanto, não viver esses espaços como espaços de frustração ou de obrigação. Aqui vamos avançar. Ora bem, quando falamos de doença, porque falar de saúde e saúde mental, por contraponto, tem a ver com a ausência de doença que ninguém tem, portanto, inicialmente a Organização Internacional de Saúde, Mundial de Saúde, perdão, falava nos anos 40 da saúde como ausência de doença, portanto, um completo bem-estar físico, mental e emocional, e portanto, isso não existe. Portanto, nessa definição seríamos todos doentes, não é? Portanto, isto é um equilíbrio relativo, ninguém está absolutamente curado, ninguém está absolutamente doente, uns estão mais equilibrados, maior homeostase, outros estão menos, não é? O que quer dizer, quando falamos de doença, há fatores que são predisponentes à doença, podem ser constitucionais, há fatores que são precipitantes, uma determinada situação que leva ao desequilíbrio, e depois pode haver fatores mediadores ou de manutenção que permitem que a pessoa restabeleça o seu equilíbrio, e é obviamente nesse sentido que nós queremos estar. Há diversos tipos de fatores de risco, uns são pessoais, outros são de tipo familiar, outros comunitários. Eu não vou ler isto tudo, só para terem uma ideia. Portanto, ao nível, e aqui já falando da saúde mental infantil, ao nível pessoais, a prematuridade, o baixo peso à nascença, o sofrimento neonatal, necessidades educativas especiais, problemas de comportamento, os comportamentos aditivos, o isolamento, déficit de educação, de transporte ou de alojamento, o desemprego, exclusão social, má nutrição, pobreza, violência. Portanto, isto são os chamados fatores de risco pessoais. Depois há outros que são familiares, pode ter a ver com problemas de saúde mental dos pais, ou reduzidas habilitações académicas, baixos rendimentos,
se há abusos e maus tratos, se há pouco interesse dos pais pela escola do filho, se há desacordos conjugais quanto à educação, e, portanto, há aqui diversos aspectos que, ao nível familiar, também interferem neste equilíbrio da saúde, e depois há questões que são mais comunitárias. Podem passar pela vitimização com os pares no contexto escolar, ou pertencer a minorias étnicas, ou a dificuldade de acesso à saúde e à educação, falta de redes de apoio social, desastres naturais, enfim. Portanto, há aqui diversos fatores que podem aumentar o risco. Porquê é que isto é importante? É porque quando nós intervimos com uma pessoa, não podemos intervir dissociados daquilo que é o seu contexto ecológico. E, portanto, eventualmente, no caso do trabalho com as crianças, poderemos ter necessidade de trabalhar ao nível da educação parental e da alteração dos estilos relacionais na família, às vezes com outros profissionais, quando trabalhamos em equipas multidisciplinares, e por outro lado, obviamente que a nossa própria intervenção também, percebermos os fatores de risco, também nos ajuda a perceber o comportamento do sujeito em sessão. Isso é fundamental. Depois, os fatores de proteção também podem ser pessoais, familiares ou comunitários. Vou falar aqui só dos pessoais. Portanto, o sentimento de valorização pessoal, de autoestima, autocontrolo, a facilidade em interagir e comunicar com os outros, a capacidade de resolução de problemas, a sensibilidade emocional, o temperamento, a vinculação com os progenitores, as competências cognitivas, a resiliência. Bom, evidentemente que depois, ao nível familiar, o sentimento de pertença, a flexibilidade familiar, o exercício efetivo das responsabilidades parentais, as interações positivas relacionais dos pais com os filhos, a estabilidade económica, enfim, e por aí fora. E depois também comunitários. Ao nível, a própria Organização Mundial de Saúde também define fatores de risco e de proteção para os problemas de saúde mental. Vou falar aqui genericamente só, portanto, o fracasso académico, o déficit de atenção, o abuso infantil e negligência, a insónia crónica, dificuldades de comunicação, enfim, e depois também fatores de proteção. Portanto, com licença, professor, você vai responder alguma coisa durante a fala ou você prefere tudo no final? Desde sempre que houver alguma questão, é só intervirem e levantarem a questão, está bem? Porque tem uma pessoa que levantou a mão, Juliana Santana. Está Sim. com alguma questão? Juliana, quer falar? Hein, Juliana? Não, professora, desculpa, eu levantei a mão sem querer. Ok. Mas sempre que quiserem, portanto, é só intervirem e perguntarem o que quiserem, está bem? Qualquer coisa que não seja bem compreendido ou que queiram também juntar alguma coisa da vossa experiência e da vossa sensibilidade, estejam à vontade. Ora bem, isto vou passar. Vamos falar então um pouco da psicomotricidade em saúde mental, já mais específico, agora que enquadramos um pouco esta questão. Portanto, como viram, a saúde e a saúde mental, e esta era a ideia que eu queria que prevalecesse, não tem a ver com uma manutenção contínua de uma homeostase. Não, a vida não é assim, a vida tem desequilíbrios, a vida tem problemas, a vida desafia-nos à mudança, a gerir a imprevisibilidade e, portanto, a resolver problemas. E ter uma boa saúde mental é nós termos capacidade para nos defrontarmos com esses aspectos e encontrarmos respostas que possam ter impactos positivos e resolver essas situações. E temos competências para lidar com a tristeza, para lidar com essas ameaças, essas imprecisões e aproveitarmos essa nossa competência de resolução para crescer e para avançar na vida. Bom. Ora bem, quando falamos em intervenção psicomotora, isto é uma definição. Eu, às vezes costumo dizer aos meus alunos que quando avançamos com uma definição já acabamos tudo, porque a definição vem de definitum, ou seja, define finalmente o que é, não é? E, portanto, a partir daí parece que já não temos mais para discutir. Mas também pode ser um ponto de partida, não é? E, portanto, quando falamos de intervenção psicomotora, estamos a falar de uma reeducação ou terapia de mediação corporal e expressiva, na qual o terapeuta vai estudar as condutas motoras que estão inadaptadas ou inadequadas, portanto, há qualquer coisa no comportamento da pessoa porque se expressa pela sua motricidade, o comportamento, não é? Que está inadequado, mas que são situações que estão geralmente ligadas a problemas de desenvolvimento, de maturação psicomotora, de comportamento, de aprendizagem ou mesmo de âmbito psicoafetivo. Portanto, a psicomotricidade é uma perspectiva de intervenção que utilizamos, obviamente, a corporalidade e a motricidade, mas para produzir não só estabilidade no comportamento motor, mas também estabilidade na capacidade de gerir as emoções
e de se organizar cognitivamente, não é? E, portanto, é esta visão integrada e holística que define, como sabem, portanto, a nossa especificidade. Ora bem, a primeira pergunta que podemos colocar é, ok, mas então quem é que pode beneficiar mais da intervenção psicomotora, da terapia psicomotora? Bem, genericamente, isto pode ter a ver com questões de maturidade ou até questões etárias, ou pessoas com grande dificuldade de insight e de elaborarem através do seu pensamento as suas problemáticas. Portanto, casos onde é necessário reencontrar a possibilidade de comunicar e de organizar o pensamento, privilegiando a experiência concreta corporal. Portanto, as coisas que eu sinto na experiência corporal, que me permitem depois tomar consciência do impacto emocional dessas experiências, pensar sobre isso e depois perceber o que é que essa compreensão tem a ver comigo, com o meu comportamento, com o meu funcionamento, com a minha capacidade de comunicar, não é? Portanto, estamos a falar de pessoas e fases da vida que podem evoluir melhor através do agir, da experimentação e do investimento corporal e não unicamente pelo exercício da palavra, quando estamos a falar de psicoterapias verbais, não é? Bom, a observação e avaliação, o porquê, o quê e o como, avaliamos o quê e para quê. Bom, quando avaliamos ao nível da psicomotricidade, basicamente o que é que visamos? É conhecimento e compreensão em 3 âmbitos. Como é que a pessoa se organiza do ponto de vista psicomotor ao longo do percurso de vida? Quer dizer que temos que ter um conhecimento da evolução da pessoa ao longo do seu percurso de vida, porque, como vou dizer um pouco mais à frente, o sintoma só é compreensível se eu conseguir situá-lo em função daquilo que foram as experiências anteriores da pessoa. Só para vos dar um exemplo, por exemplo, no caso de uma criança, a agitação psicomotora pode ser devida a uma perturbação de hiperatividade com déficit de atenção, e aí, se calhar, do ponto de vista etiológico, temos aqui um déficit de funcionamento a nível frontal, é uma das explicações etiológicas, mas a agitação psicomotora também pode ser uma expressão de depressão infantil. E, obviamente, que eu só vou perceber isso se olhar para trás e perceber se a criança tem condições que justificam estar deprimida ou se não há condições psicossociais que justificam isso e provavelmente tem que perceber mais numa perspectiva da organização neurológica, não é? Portanto, o sintoma tem que ser compreendido em função deste percurso de vida. Depois, os problemas psicomotores também têm que ser contextualizados na atipicidade revelada, ou seja, pronto, eu já dei o exemplo da componente depressiva ou de perturbação de hiperatividade com déficit de atenção, mas, obviamente, que pode ser qualquer outra perturbação ou desordem desenvolvimental ou psicopatológica, que, obviamente, também nos ajuda a integrar o problema psicomotor específico, seja ele tónico, postural, enfim. E depois, obviamente, também temos que perceber quais são os estilos de relação e de organização comportamental da pessoa. Como vos disse, ao nível da funcionalidade e da capacidade comunicativa e de gestão emocional. Isto julgo que já é um sistema habitual e compreensível para vocês, tem a ver com o sistema psicomotor humano que nos apresentou o professor Vítor da Fonseca, na sua relação com as 3 unidades de funcionamento cerebral de Luria. Eu julgo, Deise, que as pessoas já têm conhecimento disto, verdade? Sim. Pronto, exatamente. Sim, portanto, tem conhecimento, sim. Naturalmente, nem vou falar disto, mas só para vos dizer que, obviamente, que temos que entender que a observação destes fatores psicomotores não é uma mera dimensão de observação corporal, mas uma observação de comportamental e de capacidade de organização cognitiva, não é? Bom. Seguindo. Quando observamos ao nível psicomotor, evidentemente que podemos observar o tónus, se há paratonias, sincinésias, a equilibração, a lateralização, a noção do corpo, a estruturação espacial e temporal e as praxias, certamente, mas também temos que ver como é que se situa a semiologia da respiração, do olhar, da postura, da expressão gestual, da orientação e posicionamento no espaço, da capacidade de jogar, da capacidade de imitar, portanto, todos estes aspectos, quando olhamos para uma criança, e agora estamos a falar de crianças e de saúde mental infantil, são absolutamente essenciais. Portanto, evidentemente que o que queremos é identificar o estado psicocorporal do sujeito, para perceber quais são as suas possibilidades, e isto quer dizer que temos que identificar o seu perfil interindividual em termos de áreas fortes e áreas fracas de funcionamento. E temos que também identificar
a qualidade dos modos de relação com o envolvimento familiar, social e escolar, e temos que identificar os fatores de risco e de proteção. Portanto, foi aquilo que começámos por falar no princípio. E também temos que perceber qual é o estilo de interação emocional revelado quer através da linguagem verbal, quer através da linguagem não verbal e da própria concordância entre estes dois modos de expressão. Quando vos disse que o sintoma, como signo, e os problemas psicomotores que se revelam através dos sintomas, há aqui uma questão muito importante, é que os problemas psicomotores têm sempre que ser interpretados em função da compreensão clínica da etiologia daquilo que se está a revelar do ponto de vista psicopatológico e dos acontecimentos significativos da história de vida da pessoa. E, portanto, a motricidade é aqui percebida como um signo, seja uma hipercinésia, seja uma hipertonia, seja uma recusa à comunicação. Portanto, nós não podemos incidir a nossa intervenção sobre o sintoma. O sintoma é só um sinal, mas temos que perceber o que é que o sintoma nos revela naquilo que, no fundo da pessoa, justifica etiologicamente o seu desequilíbrio. E, portanto, temos um sujeito em sofrimento que se expressa através do seu discurso, das suas palavras, que no caso das crianças se expressa mais pelo seu comportamento do que propriamente pela sua linguagem, embora também isso aconteça. Nos adultos a linguagem é privilegiada muitas vezes na expressão, mas nas crianças tem muito a ver com a forma como agem, pela sua motricidade, a sua perturbação. E, portanto, temos que entender que esses elementos sintomáticos, não é? Se a criança está agitada, evidentemente que a agitação é só um sinal, eu tenho que perceber porque é que ela está agitada. E é aí que eu tenho que situar a intencionalidade da minha intervenção no âmbito psicomotor. Portanto, há vários tipos de indicações para a intervenção em saúde mental com as crianças. Há problemas de corporeidade, que são mais práticos e instrumentais, e que têm, obviamente, a ver com dificuldades de organização espaciotemporal, dos gestos expressivos, das funções sensoriomotoras e tónicas. Mas também há problemas de subjetividade e identidade, que muitas vezes têm a ver com falhas na constituição inicial do que nós gostamos de chamar o envelope psicocorporal, ou seja, a noção de limite corporal, porque não se esqueçam que eu sou o meu corpo, e o meu corpo define-se, o meu eu e o não eu, define-se através de uma fronteira que é a minha pele. Portanto, a minha pele e aquilo que está dentro dela sou eu, e aquilo que está fora dessa pele é o não eu. E, portanto, muitas vezes isto não está bem estruturado porque as interações precoces foram deficitárias e, portanto, isto leva a problemas de afirmação de identidade que têm a ver com a adequada integração da imagem do corpo. E os processos identificativos que estão ligados a uma boa consciência corporal e à identificação com os outros através dessa relação corporalizada. Bom, mas também temos problemas de comunicação, portanto, problemas que se revelam através de conflitos, de violência, de agressividade, de instabilidade ou de inibição, de alterações na percepção da realidade, da noção do objeto, mecanismos de oposição, sim, muitas vezes também temos que atuar com esse tipo de problemas. E depois temos os chamados problemas de mentalização, que são indicações que têm a ver com a predominância do agir. Muitas vezes o agir é uma resposta à ansiedade, eu atuo de uma forma hiperativa ou de uma forma sem limite porque estou muito ansioso ou porque tenho muita dificuldade em elaborar os meus processos mentais. E, portanto, o atuar, quando eu atuo sobre o objeto e, portanto, a minha focalização está no exterior. Quando eu me escuto, a minha focalização está no interior. Isso pode me provocar angústia. Portanto, para não me angustiar, eu atuo, não é? E, portanto, isto são mecanismos que podem existir nas crianças, mas que podem existir também nos adultos, não é? E, portanto, problemas de conduta, dificuldades de verbalização e de elaboração, dificuldades para aceder ao jogo e à atividade lúdica, os processos, os déficits nos processos de simbolização e também o desinvestimento no prazer de pensar, não é? Porquê? Porque está ligado à frustração e ao conflito. Bom, portanto, temos aqui 4 grandes categorias que ajudam a pensar um pouco e, obviamente, que a nossa intervenção também tem que ser um pouco diferente
em função do tipo de indicação que se revela, do tipo de problema que se revela. Portanto, estas 4 categorias faz muito sentido. Ora, genericamente, também podemos dizer que há 2 tipos principais de indicações. Há desarmonias que estão ligadas a interações precoces que foram insatisfatórias e que tiveram impacto no desenvolvimento da função de contenção, portanto, os bebés inicialmente tomam consciência de si porque são contidos nos braços do outro, são embalados e, portanto, essa contenção ajuda a perceber os seus próprios limites e a sua diferenciação em relação ao outro, não é? E, portanto, muitas vezes também a capacidade simbólica fica perturbada por estes processos, estas interações precoces insatisfatórias, porque a capacidade de eu pensar simbolicamente implica sempre eu pensar de uma forma representativa num objeto que está ausente, não é? E o primeiro objeto que eu tenho que ser capaz de pensar na sua ausência é a figura maternal, não é? Portanto, que é o primeiro objeto relacional significativo para o bebê. E muitas vezes estas questões não se passam bem e, portanto, esta noção de limite e esta capacidade de gerir um certo distanciamento mental que permite pensar o objeto na sua ausência, que é o princípio da atividade simbólica, fica perturbado. Bom, e que fazer aqui? Bom, aqui há que trabalhar funções relativamente arcaicas, promovendo atividades de contenção, através de atividades de envolvimento, de relaxação, fazendo recurso à imitação, porque a imitação é sempre um processo identificativo com o outro. Quando eu imito o outro, não é? Eu estou a ser igual a ele. O que quer dizer que me estou a identificar com ele e é um processo de aceitação do outro. Eu só imito por vontade minha, a não ser que seja obrigado, mas por vontade minha, eu só imito aquilo em relação ao qual desejo ser igual, não é? E, portanto, isto são mecanismos identificatórios muito importantes iniciais, não é? E quando falamos de imitação inicial, estamos a falar do sorriso, das mímicas faciais, das orientações posturais, não é? Que são as primeiras expressões de linguagem e de organização do processo mental. Portanto, as simetrias corporais, as sincronias rítmicas, todas as trocas que tenham uma significação gestual e postural em correspondência com o outro, não é? Bom, mas temos outro tipo de grandes indicações, que são aqueles sujeitos que têm dificuldade em viver conflitos no plano da representação mental ou verbal, têm a função simbólica deficitária, portanto aqui já estamos a falar de problemas um pouco posteriores, e que se manifestam reativamente pelo agir quando têm situações que são emocionalmente perturbadoras. E aqui, obviamente que, enquanto que no primeiro tipo de indicações privilegiamos mais atividades de tipo receptivo, como é o caso da relaxação, que seja organizador da consciência corporal, aqui já privilegiamos um pouco mais atividades de caráter simbólico expressivo, que, obviamente, através da motricidade, vai ser possível canalizar progressivamente as tensões internas para atividades construtivas de controle e regulação do mundo exterior e de possibilidade de relação com o outro, sejam os seus pares num grupo, ou seja, o terapeuta numa situação individual, em que o outro é um elemento seguro, aceitável, desejável para fazer qualquer coisa construtivo com ele e não destrutivo, não é? Bom, há assim, alguma questão da vossa parte em relação ao que estamos a conversar? Acho que está tranquilo. Tá, tranquilo. Está acompanhando. Muito bem. E está a ser interessante? Sim? Sim, com certeza. Ok. Muito bem, então vamos seguir. Ora bem, falando da intervenção, qual é a especificidade, qual é a progressão, quais são os planos de comunicação que devem ser assegurados? Vamos lá então falar um bocadinho sobre esta componente. Bem, a primeira questão é uma questão mais didática, que eu trabalho muito com os meus estudantes, é que quando fazem a análise de um caso, estamos a falar de saúde mental, e não só, mas particularmente aqui em saúde mental, há aqui um modelo de reabilitação psicomotora que é fundamental seguir estes caminhos. E, portanto, a primeira coisa é a identificação da pessoa, o motivo do encaminhamento e se há dados de diagnóstico prévio, normalmente médico, não é? A partir daí temos que fazer uma avaliação formal ou informal, ou seja, mais quantitativa através de escalas, ou mais qualitativa, eventualmente através de uma observação do comportamento do sujeito em sessão, porque, particularmente em crianças, muitas vezes as crianças estão muito instáveis inicialmente e não é aconselhável estar a aplicar baterias muito estruturadas e muito formais, porque isso vai criar logo uma distância inicial com a criança
que necessita de estabelecer um processo de confiança connosco, essencialmente através da interação relacional. E, portanto, isso não ajuda a estarmos numa situação inicial formal. Pode até bloquear a relação, não é? Mas, obviamente, que temos que caracterizar o seu perfil, não é? E, Professor, portanto, sim? Quando você fala, né, dessa avaliação qualitativa, achei interessante, porque aqui nós usamos, né, a quantitativa, usamos muito aquela avaliação do Vitor da Fonseca, que você conhece, Sim. né? E nós chamamos de uma avaliação livre, quando a gente deixa a criança brincar de uma forma livre e a observar. Sim. Quando você fala de qualitativa, seria mais ou menos dessa forma? É exatamente, Daisy. Nós utilizamos muito uma escala que foi construída no meu ambiente de estágio, que chamamos a GOC, a Grelha de Observação Comportamental. Ou seja, depois de uma sessão, a pessoa tem um conjunto de itens relativamente aos quais vai situar aquilo que se passou na sessão, não é? E é claro que não há propriamente ali atribuir 1, 2, 3, 4 ou 5, é uma dimensão de registro qualitativo, mas que pode ter a ver com a frequência de ocorrência de determinados comportamentos ou da sua duração, eventualmente, não é? E, portanto, aquilo permite-nos qualificar o comportamento da criança manifesto espontaneamente no decurso de uma sessão. E, obviamente, que nos permite também ter uma dimensão comparativa se observarmos numa sessão inicial, daí a 5 ou 10 sessões e por aí fora, não é? Portanto, ajuda-nos a ter uma dimensão também comparativa, não é? Ok. Bom, obrigada. A partir desta caracterização inicial, nós podemos definir então o perfil individual, não é? As áreas fortes e vulneráveis, os fatores de proteção e de risco, não é? E a seguir, isto é sempre uma questão que eu acho que é fundamental, a seguir, já conheces a pessoa muito bem, então agora, qual é o problema? O que é que está a gerar o seu desequilíbrio, não é? Portanto, quais são as hipóteses explicativas? E, obviamente que eu só consigo explicar se eu tiver conhecimentos. Tenho que ter conhecimentos do desenvolvimento humano, tenho que ter conhecimentos das perturbações do desenvolvimento, da psicopatologia, e se eu tiver esse conhecimento, ou eu tenho também informações que já recolhi sobre a pessoa e eu vou conseguir situá-la, não é? Qual é o problema? O que é que está a gerar o problema? E atenção, que aqui, mais uma vez, chama a atenção de que não nos devemos situar na dimensão do sintoma. Quando eu digo qual é o problema, não é a expressão do sintoma, é a causa do sintoma, não é? E este é que é o desafio muitas vezes, porque às vezes ficamos nessa superfície, não é? Nessa ponta do iceberg que é o sintoma, mas isso é apenas o sinal. Nós temos que entender a dimensão etiológica do problema. Bom, e a partir daí, obviamente, que se eu já sei onde é que estou, tenho que dizer para onde é que quero levar a pessoa, tenho que definir os objetivos gerais e objetivos específicos, e eu tenho que ser capaz, no final, de dizer o objetivo foi ou não foi atingido. E não é apenas por uma convicção pessoal, eu tenho que ter uma forma qualquer, formal ou informal, de poder aferir a realização do objetivo. Portanto, o objetivo tem que ter uma dimensão observável, mesmo que seja um processo, mas que se um processo mental, mas que se traduz em comportamentos. E obviamente que se eu já sei onde é que estou e para onde é que quero ir, porque os objetivos são os efeitos e os impactos que eu antecipo que vou conseguir, tenho que depois definir o projeto pedagógico ou terapêutico, ou seja, quais são as atividades e as estratégias e os recursos que eu vou privilegiar. Não é? E, portanto, este é o modelo de organização do nosso trabalho. Depois há aqui a psicomotricidade. Eu costumo dizer que, e particularmente neste ambiente da saúde mental, mas não só, que tem um foco, o que define a nossa especificidade não é tanto as atividades, mas é a forma como fazemos a mediação da relação do sujeito com a atividade. E isto quer dizer que nós temos que ser artífices da focalização do sujeito conscientemente numa realidade e depois ter capacidade autorregulatória na sua relação com essa realidade. E, portanto, consciência e autorregulação são duas palavras-chave para mim, para explicar o trabalho que fazemos em psicomotricidade. E porquê? Porque é um trabalho centrado na identidade da pessoa, nesta perspectiva global, holística que nós falamos, não é? O que quer dizer que temos de alguma forma permitir que a pessoa tenha responsabilidade no seu ato, o que quer dizer tenha noção do ato praticado, é capaz de ter mecanismos antecipatórios ou de avaliação do ato, embora quando jogamos com o jogo simbólico e a atividade espontânea, esta dimensão de responsabilidade seja mais subjetiva. Tem que ter intencionalidade, portanto, tem que haver um testemunho da sua intenção.
Tenho que ter capacidade de autoavaliação, ou seja, aquilo que eu queria fazer foi obtido ou não. Eu, às vezes, lembro-me de situações que estava a observar dos meus estudantes e, portanto, havia um erro e a resposta era: muito bem, então vamos seguir para a próxima atividade. Não, não está nada bem. Portanto, haver o erro não é um problema. Eu vejo sempre o erro em psicomotricidade como uma oportunidade. Mas, portanto, uma oportunidade de repensar a situação, atualizar as condições de prática ou o objetivo e, portanto, definir novos limites para a sua ação. Isto é autoconhecimento e autorrelação. Portanto, agora, ficarmos no erro sem elaboração autoavaliativa, isso não é positivo, não é autorrelatório. Depois há um outro aspecto que é fundamental, é que nós atuamos no contexto de uma relação que tem que ser significativa para o sujeito. Tem que apelar a um conhecimento e uma emoção que pode ser compartilhada. E, portanto, tem que haver um impacto relacional e emocional de alguma forma testemunhado e partilhado pelo outro. O outro podem ser os seus pares, as outras crianças, neste caso, ou, na intervenção individual, o terapeuta. Portanto, o terapeuta em psicomotricidade não é um mero apresentador de atividades, é uma pessoa que participa nas atividades, que dá ideias, que recebe ideias, que imita, que é imitado, que complementa, que entra em oposição e, portanto, que estabelece uma dinâmica de relação que é significativa para o outro e que é desejável para o outro. Bom. Depois há um outro aspecto que é importante e que isto também é variável consoante a idade, que é a dimensão da narrativa, ou seja, a participação da palavra. Evidentemente que às vezes no início das sessões nos sentamos todos, ou quando é individual com o outro, e falamos os dois sobre aquilo que se passou durante a semana, mas no final da sessão também é importante sentarmos e conversarmos sobre aquilo que se passou na sessão. O que é que gostámos de fazer, como é que fizemos, o que é que percebemos daquilo que fizemos, se gostámos de fazer com os outros ou não, o que é que nos foi difícil. E, portanto, o que é que foi significativo nesta vida autobiográfica, que pode ser de rechamada de curto termo em relação ao que se passa na sessão, ou que pode ser de chamada de médio termo em relação ao que se passou durante a semana e que, de alguma forma, reflete aquilo que foi percebido também na sessão. Porque a eficácia, caros colegas, não é nós conseguirmos só grandes objetivos no trabalho que fazemos na sessão, é nós termos informação, no caso das crianças, quer dos pais, quer da escola, de que o comportamento dele nesses contextos está mais adequado e mais ajustado. O que quer dizer que as competências que desenvolvemos no contexto da sessão se transferiram para os contextos exteriores. E isso é que define a eficácia de uma intervenção. Não é? Bom. Há algumas perguntas fundamentais que são identitárias da psicomotricidade e que podem orientar a intervenção. A primeira questão é sempre aquelas questões habituais, o quê, porquê, quem, não é? Bom, o que é a semiologia psicomotora? Portanto, temos que perceber quais são os signos e sintomas que estão enquadrados no problema. O porquê, e agora só estou a sumariar, porque já falámos disto, o porquê tem a ver com os fatores etiológicos do problema. O quem tem a ver com as características pessoais, funcionais, que justificam a intervenção psicomotora. E depois temos o quê, o que fazer, tem a ver com os meios de intervenção, ou seja, quais são as atividades, recursos, estratégias e modelos de intervenção que vamos privilegiar. E, obviamente, depois o como fazer. E o como fazer tem muito a ver com a gestão emocional da relação. Portanto, como é que nós vamos conciliar os princípios de uma gestão que é mais didática com a improvisação e o ajuste momentâneo às possibilidades e motivações dos participantes. Porque em psicomotricidade eu não acredito muito na programação pré-estabelecida e hiperestruturada. Nós temos de ter objetivos muito claros sobre para onde é que queremos conduzir a pessoa, mas a forma como o fazemos pode depender muitas vezes da sua motivação, da sua proposta, da sua iniciativa e não de coisas que são pré-definidas pelo terapeuta. Vocês estão a ver aqui assim este círculo com estas figuras. Vou-vos só, portanto, dizer que este é o símbolo da psicomotricidade em Portugal, dos psicomotricistas portugueses, e, portanto, como veem, temos aqui uma dimensão de relação, de movimento. Temos aqui, assim, que se virem, uma figura fundo que define internamente, portanto, uma cabeça. Portanto, temos aqui a questão da dimensão mais mental e da dimensão mais motora. E, portanto, este é o símbolo dos psicomotricistas em Portugal. É só uma curiosidade, mas também é interessante vocês terem esse conhecimento. Ora bem,
Falando da dimensão terapêutica das práticas psicomotoras, bem, há aqui 3 grandes princípios. Primeiro, tem que se mobilizar a expressão motora de um corpo numa relação, num processo de segurança progressiva. Depois, tem que haver uma capacidade adaptativa pela ação de uma certa intencionalidade face a objetos bem definidos e objetivos bem definidos. Mas deixem-me dizer-vos também que, habitualmente, eu costumo dizer aqui aos meus estudantes que a psicomotricidade só há uma. Para mim isto é muito claro. Psicomotricidade, se queremos ter uma identidade, só há uma. Depois podemos é ter diferentes expressões metodológicas. E eu globalmente só gosto de falar de 2, que é uma psicomotricidade de incidência mais relacional, quando temos problemas que se centram mais na componente de gestão emocional e comunicativa da pessoa, ou de uma psicomotricidade de incidência instrumental, quando, obviamente, é mais a componente de desempenho, a componente adaptativa e da organização cognitiva e da própria motricidade em si que está em jogo, não é? Portanto, mas, digo sempre aos meus estudantes, não me falem de psicomotricidade relacional nem instrumental, digam de incidência, porque psicomotricidade é só uma, mas pode incidir de forma diferente e depois utilizar, obviamente, metodologias um pouco diferentes para trabalhar com esses problemas. E a terceira questão que está aqui, que é fundamental, é a capacidade de receber e expressar afetos. Bom, e nesta questão do receber e expressar afetos, há aqui uma dimensão de gestão empática da relação. A empatia tem 2 sentidos. Evidentemente que a empatia é eu ter a capacidade de perceber o que é que o outro está a sentir, o que não quer dizer que eu tenha que sentir, obviamente, o que o outro está a sentir. Tenho que ter um distanciamento a esse nível como terapeuta. Mas também não nos podemos esquecer que os sujeitos com que estamos a trabalhar também têm uma dimensão empática em relação a nós. Ou seja, de alguma forma, eles também percebem o que nós estamos a sentir. E, portanto, é relevante, é fundamental que estejamos conscientes da forma como nos estamos a situar em comunicação com o outro e que tentemos perceber não só o que o outro está supostamente a sentir, mas também tentar perceber o que é que ele está a perceber do que nós estamos a sentir. Porque nós não somos artistas de teatro, não somos artistas de cinema, somos pessoas que de uma forma espontânea têm uma relação em que estamos espontaneamente envolvidos, mas com um distanciamento que nos permite um olhar terapêutico. Isto é fundamental na organização do nosso trabalho. Portanto, a finalidade da psicomotricidade não é a performance, não é como na educação física desenvolver gestos precisos através da repetição sistemática, é que o que pretendemos é uma experiência lúdica, afetivamente significativa, em que a ação e a praxia, a partir do momento em que é exercida com eficácia, muda e varia. Portanto, é a adaptabilidade permanente às condições do envolvimento que nós pretendemos. Isto é a inteligência. A inteligência é isto mesmo. A inteligência é a capacidade de resolução de problemas, aproveitando as experiências anteriores para as atualizar na experiência atual e adaptá-las em função de circunstâncias que podem ser um pouco diferentes. Isto é a inteligência. Bom, portanto, as práticas psicomotoras não são diretamente interpretativas, nem se baseiam no sintoma, como já vos disse, mas procuram tornar visível e consciente a desarmonia das funções ou dos problemas instrumentais que comprometem a adaptação e que revelam muitas vezes instrumentalmente problemas de organização interna no plano emocional e cognitivo, e não apenas de desarmonia motora. Há vários possíveis modelos de intervenção e de relação em saúde mental. Por exemplo, quando trabalhamos em equipas multidisciplinares, normalmente aqui, portanto, a saúde mental, as crianças são atendidas em equipas multidisciplinares, onde além do psicometricista temos o pedopsiquiatra, o terapeuta ocupacional, o assistente social, o psicólogo, e, portanto, numa equipa temos que nos perguntar, vai ser só fazer terapia psicomotora ou também faz outro tipo de intervenção? O que quer dizer que uma equipa tem que ter muito claro quais são os motivos de encaminhamento para um ou para o outro profissional, quais são os critérios. Bom, vão ter 2 abordagens em paralelo ou sucessivamente. Depois, o apoio deve ser individual, em pequeno ou em grande grupo. Vou assumir uma atitude mais ou menos diretiva, permitir maior iniciativa ou maior contenção face à minha iniciativa como terapeuta. E deixem-me dizer-vos que aqui não há nem uma situação melhor nem pior. Porque no caso de crianças, há crianças que às vezes são tão desorganizadas que no momento inicial da nossa intervenção
nós, se os vamos colocar numa situação de atividade espontânea, sem uma certa orientação, vão-se perder completamente. E, portanto, às vezes, uma certa estruturação inicial, uma certa contenção inicial por parte do terapeuta na organização das atividades é útil. Mas há outros que, se estão num sistema social e parental que é punitivo, que passa sistematicamente pela interdição, colocarmos uma criança dessas na intervenção, numa situação muito estruturada, vai criar da parte dela um bloqueio, uma rejeição e uma oposição. E, portanto, com uma criança destas, provavelmente, que isto não é nenhuma receita, nem nenhuma regra, provavelmente uma situação de atividade espontânea e mais livre é mais favorável. Portanto, como vos disse anteriormente, isto só é possível nós percebermos isto quando tivermos compreensão sobre as experiências de vida e sobre a resposta àquela pergunta, qual é o problema desta criança, não é? E, portanto, temos de decidir também se vamos ter uma acentuação maior sobre a componente motora, cognitiva ou relacional. Que tipo de jogo é que vamos privilegiar? Mais funcional, sensório-motor, construtivo, de simbólico, de regras? Vamos privilegiar mais atividades que tenham mais a ver com a receptividade dos estímulos ou mais com a expressividade, mais de input ou mais de output? Bom, portanto, há aqui várias decisões que têm que ser tomadas. E têm que ser tomadas com alguma consciência, porque isto não é lançar a moeda ao ar e ver se sai cara ou croa. É termos critérios mais ou menos bem definidos para a tomada das nossas decisões. Não é? Depois, também há outros aspectos que influenciam a nossa tomada de decisão. Portanto, qual é o tipo de instituição? Estamos aqui num hospital, numa instituição comunitária? Quais são as características da equipa? Eu sou a única pessoa com o pedopsiquiatra ou há outros elementos na equipa? E se há outros elementos, do ponto de vista multidisciplinar, eu tenho que me coordenar com eles. Não é? Depois, a idade e a formação e a orientação profissional do psicometricista também é fundamental. Em função da nossa experiência, ou se calhar há umas pessoas que tiveram mais formação psicodinâmica, outras mais cognitiva ou comportamental, outras mais sistémica. Portanto, aí no Brasil há assim várias orientações, eu não acho que isso pessoalmente ajude muito a psicometricidade, orientações no sentido da psicometricidade trans, sistémica, heurística, etc. Acho que, portanto, obviamente, estou a falar da orientação profissional do psicometricista, mas de qualquer maneira, evidentemente que isso também interfere depois na forma como intervimos. Depois a qualidade do encontro com a família e com a própria criança, não é? E como é que é feita, como é que é elaborado o pedido de ajuda por parte da família, não é? Quais são as conclusões da observação psicomotora, seja formal ou informal? E outro aspecto fundamental, quais são as possibilidades de aliança com a família e a criança? Porque há famílias que são muito colaborativas e que entram até em programas de educação parental, e há outras que são extremamente negligentes e com muita dificuldade, às vezes faltam muitas sessões, porque não valorizam, porque não têm tempo, porque enfim, e isso obviamente que isso também interfere na nossa capacidade interventiva. Portanto, como vos disse, há aqui critérios que são fundamentais. Primeiro, conhecer a história pessoal dos sujeitos, perceber a origem e característica das suas dificuldades, perceber quais são as características do meio institucional onde é feito o atendimento e, por outro lado, as características da personalidade e da formação do psicometricista. Portanto, temos aqui 4 aspectos que são modeladores da nossa intervenção. Alguma pergunta? Acho que eles estão preferindo ouvir toda a sua fala para dialogar depois. Está a ser bem compreensível para vocês? Para mim, sim. Muito bem. Então agora, finalmente, vamos falar um bocadinho melhor da posição e participação do psicometricista e do processo terapêutico em si. Bom, o primeiro ponto permite-nos situar o seguinte. Primeiro, o que é um psicometricista? O que é que faz? Bem, primeiro, tem que promover experiências motoras, lúdicas, onde haja uma partilha afetiva de experiência. Isto tem que assegurar. Depois, tem que estar disponível para uma implicação relacional corporalizada e reflexiva. Portanto, ele próprio tem que ser um elemento participativo e que ajude à reflexão e a dar sentido às coisas. Não é só agir, a psicomotricidade não é só agir. A psicomotricidade é agir e depois pensar sobre as coisas. E pensar sobre as coisas pode ter a ver com a dimensão da ação em si, da organização cognitiva, da gestão emocional e relacional, enfim. E evidentemente que isto é diferente, estamos a trabalhar com uma criança de 5 anos ou com um jovem de 12, ou com um adolescente ou com um adulto. Mas aqui estamos a falar de crianças, não é?
E obviamente que tem que ter também uma atitude contentora mediada pelo jogo, porque atuamos muito através da atividade lúdica e do jogo, e pela experimentação sensório-motora. Bom, portanto, esta dimensão de contenção. Contenção não é só a contenção corporal direta, que às vezes é necessária, e no trabalho em relaxação em particular. Mas também a contenção muitas vezes tem a ver com a forma como organizamos as relações sociais num grupo, como organizamos os materiais e o espaço de intervenção. Portanto, um espaço onde as coisas estão relativamente organizadas é um espaço contentor. Um espaço onde as coisas estão caóticas é um espaço sem contenção. Não é? Portanto, a contenção tem que ser entendida na relação com o corpo em si, mas também com aquilo que rodeia o corpo e que permite um sentimento de contenção social ou de contenção espacial, está bem? Para além do corpo. Isto é interessante também pensar. Depois, o psicometricista tem aqui alguma responsabilidade, porque é ele que vai definir as condições iniciais a partir das quais o sistema de interação se vai auto-organizar. Vocês pensem uma coisa, o ter uma responsabilidade terapêutica não é colocar o outro sistematicamente num sistema de dependência. Portanto, ser um bom terapeuta é permitir progressivamente ao outro adquirir condições de autoconsciência, auto-organização e de autonomia. Portanto, tal como acontece com os pais em relação aos filhos, não é? Os pais, a missão deles é permitir que os filhos um dia saiam do ninho e voem com tranquilidade e descubram novos espaços e novos ninhos. Em relação ao terapeuta é a mesma coisa. A nossa função é permitir ao outro progressivamente desligar-se de nós e ter condições de auto-organização para reequilibrar a sua vida, pelas suas próprias possibilidades e competências. Bom, portanto, há aqui algumas condições iniciais. O psicometricista tem que adaptar as possibilidades da ação à história pessoal dos indivíduos, ou seja, o grau de complexidade das atividades ou a tipologia das atividades ou do jogo que promovemos tem que, obviamente, fazer sentido para o outro. E, portanto, nós temos que conhecer os interesses dos outros, das crianças, muitas vezes temos que permitir que sejam eles a definir os jogos possíveis, desejáveis, as suas condições de realização, e depois a nossa pergunta é sempre, ok, isto é o que tu queres fazer, isto é o que tu gostas de fazer, é o que sentes que podes fazer, mas como é que eu agora conduzo esta atividade para os objetivos que eu sei que tenho que para ti e que tenho de conduzir em relação a eles, não é? Portanto, a mim não me incomoda muito que as sessões não estejam programadas, a mim só me incomoda é quando não se sabe para onde é que queremos ir, não é? E, portanto, barco sem rumo é barco à deriva. Isso não pode acontecer. Bom. Depois, tem que ser capaz de estimular as possibilidades relacionais, favorecer o contacto e criar situações que exijam ação conjunta no grupo ou ação conjunta a dois. Um outro aspecto que é absolutamente fundamental é que o psicometricista tem que perceber quais são as conexões, as ligações, onde estão os fluxos mais relevantes, tem que identificar os pontos que podem ter um efeito multiplicador e assim direcionar os recursos, ou seja, as informações, os conhecimentos, a gestão dos materiais, do processo de confiança relacional, tem que perceber onde é que está o essencial da situação para permitir tocar esse aspecto como elemento mobilizador da evolução da pessoa, não é? Ou seja, o que é que está a acontecer que é significativo? Que este comportamento é importante ou não é importante? E se é importante, eu vou valorizá-lo, vou colocar o ênfase da atividade aí, vou permitir que se façam variantes da atividade em relação a esse aspecto. Portanto, isto é importante nós percebermos também essa questão, não é? É um grande desafio, deixem que vos diga. Depois, muitas vezes, também tem que ter capacidade para uma certa provocação, tem que criar oportunidades para que surjam pequenas mudanças, diferentes perspectivas numa atmosfera de abertura. Vocês reparem numa coisa, eu posso dizer a uma criança, olha, hoje trago-te aqui um jogo que vamos utilizar estes materiais, vamos fazer desta forma, tu vais fazer aquela atividade, eu faço esta, e as regras são estas, e ganha quem fizer o que quer que seja. Bom, portanto eu posso definir as condições todas iniciais. Mas eu também posso, por exemplo, estar com um grupo de 3 crianças e dizer-lhes assim, olha, vocês agora vão escolher aí 5 materiais, ou 6, ok? À vontade. Muito bem, e as crianças trazem os materiais e depois eu digo, ok, então agora vamos todos inventar um jogo com esses 6 materiais. E as crianças que costumam jogar, isto já implica obviamente uma certa isto não se pode fazer em termos muito precoces, já implica uma certa auto-organização do grupo, do ponto de vista social e comunicativo.
E, portanto, as crianças vão ter elas próprias que pensar como é que se organizam, e todas aquelas condições que eu descrevi há bocado partem da própria criança e, eventualmente, se tiverem dificuldade, eu, como terapeuta, tenho que as ajudar a pensar nesse sentido. Mas são elas que, por sua iniciativa, criam as condições de desenvolvimento da atividade lúdica. E isto chama-se criatividade. A criatividade é possível quando nós temos condições iniciais a partir das quais transformamos qualquer coisa, não é? Portanto, ser criativo é ser diferente, ou seja, é não partir só da imitação do modelo, é ter capacidade por si mesmo de transferir a sua individualidade para o espaço externo, para o objeto externo, não é? E isto é um aspecto extraordinariamente importante da nossa atividade, ao nível da psicomotricidade. Portanto, evidentemente que o psicomotricista tem que proporcionar desafios, tem que ajudar a identificar os obstáculos, eventualmente permitir a emergência de mecanismos inconscientes que estejam ligados a defesas relacionais e comportamentais. Se uma criança está com um comportamento disruptivo, agressivo, evidentemente que a minha função não é inibir essa agressividade. A minha função é perceber que aquela agressividade manifesta-se porque há qualquer coisa na sua adaptabilidade que está perturbada, que eu tenho que perceber. E a minha função terapêutica não é inibir essa agressividade, é permitir que ela se exerça, e se exerça não apenas numa perspectiva funcional, mas sim numa perspectiva simbólica e relacional. E a partir daí já há uma construção com o outro, mesmo que seja através de uma atividade de luta. Não é? E quando o outro já é percebido como alguém que não é ameaçador e que é compreensível e desejável, muitas vezes estes mecanismos agressivos desmontam-se, desaparecem e passa a haver uma atividade cooperativa com o outro, muitas vezes, às vezes em relação a inimigos imaginados, em que nós funcionamos como parceiros, em que nos defendemos mutuamente contra esses inimigos imaginados, podem ser bonecos ou espumas ou o que quer que seja, e progressivamente esses mecanismos agressivos desfazem-se, desaparecem, e o outro passa a ser sentido como alguém com quem eu quero fazer coisas. E isto é, obviamente, um momento de transição fundamental num processo terapêutico, na relação com crianças. Depois, há um outro aspecto, é que o psicomotricista tem que se preocupar com a sua própria posição, tomando conhecimento da maneira como interage dentro do sistema em que participa. Portanto, é aquilo que eu vos disse, eu tenho que perceber o que é que eu estou a transmitir também ao outro, não é? Isto passa muitas vezes até por questões muito básicas, como, por exemplo, eu estou a falar com uma criança, eu tenho que estar, portanto, acocorado, não sei se é assim que se diz no Brasil, portanto, tenho que estar com os meus olhos ao nível dos olhos da criança, não é? Se eu estou a falar de pé para uma criança, estou a falar numa relação de desigualdade e de poder, não é? E isso cria, obviamente, distância. Portanto, há pequenos mecanismos, que alguns são mais ou menos conscientes, outros são mais ou menos espontâneos, mas que nós temos que perceber o que é que estamos a fazer passar para o outro, não é? Isso é fundamental. Ora bem, o psicomotricista, então, percebido como um regulador de um sistema humano que é aberto e é complexo, não é? Tem que ser capaz de delegar a autoridade e de confiar nas capacidades das crianças para encontrarem soluções para os problemas. Tem que dar espaço para o comportamento criativo. Tem que dar também motivação através do relacionamento com os outros, mediado por aspectos culturais, valores, crenças, mitos e rituais partilhados. Ou seja, se eu estou a trabalhar com crianças que vêm de um meio onde os estilos musicais têm determinadas características, são esses estilos musicais que eu tenho que colocar na sessão se estiver numa atividade expressiva. E se há crenças que são partilhadas pelo grupo a que pertence a criança, eu tenho que respeitar essas crenças. A dimensão ritual é fundamental. Os rituais que estão hoje muito em desaparecimento na sociedade, tudo muda a todo momento, não é? Mas o ritual é um elemento organizador da sociedade humana. Portanto, os rituais são marcos que definem determinados momentos que se repetem e que definem uma compreensão partilhada. E é importante que as nossas sessões tenham rituais. Rituais de entrada, de cumprimento, de reflexão inicial, de organização da sessão com determinadas possibilidades que são antecipáveis a partir do momento em que as crianças já participaram em várias sessões, de um momento final de reflexão, de despedida, e portanto os tempos de organização da sessão e de partilha e de comunicação é bom que tenham um determinado elemento ritual.
O que não quer dizer que seja uma repetição sistemática da atividade. Vou-vos dar um exemplo. O ritual de cumprimento inicial, o ritual é nós cumprimentarmos quando entramos. O ritual é tratarmos pelo nome quando nos vemos no início da sessão. Mas o cumprimento pode ser sempre diferente. Podemos sempre ter, criativamente, uma forma diferente de nos cumprimentarmos. Olha, hoje como é que nos vamos cumprimentar? Lembra-se, da última vez fizemos assim, hoje não podemos fazer assim, podemos fazer de outra maneira. Como é que vocês acham que nos podemos cumprimentar? E, portanto, pode ser a maneira mais absurda, mas é a maneira mais criativa de descobrirmos uma forma divertida de nos cumprimentarmos. Isto cria aproximação e cria, obviamente, capacidade de gerir o pensamento divergente e descoberta. E é muito isso que nós queremos. Depois, um outro aspecto é que o psicometricista tem que ter uma liderança baseada numa qualidade inicial de vínculo. Portanto, a vinculação, que é um processo, pronto, a teoria da vinculação define as condições de criação de uma base de segurança na relação com os prestadores de cuidados, e no ambiente terapêutico é a mesma coisa. Portanto, eu tenho que estabelecer uma base de confiança vincular com a minha pessoa como terapeuta. E é isso que vai permitir, a partir desse momento, que haja uma exploração livre, segura, em coerência com procedimentos de planeamento para objetivos já mais estruturados. Portanto, tal como acontece na teoria da vinculação, a nossa função inicial é criar uma base de segurança com as crianças, e isso estabelece como? Estabelece através da continuidade, da reciprocidade e da responsividade na relação e nos comportamentos. E a partir daí cria-se confiança. E quando há confiança e segurança, nós podemos explorar, podemos distanciar-nos, podemos ser mais criativos, podemos ser diferentes, podemos afirmar a nossa individualidade. Não é? Bom. Depois, há aqui alguns outros aspectos que eu gostava de partilhar convosco. Primeiro, o princípio é a descoberta guiada e o estilo divergente. E procurar investigar com o outro, em vez de lhe dar certezas pessoais e modelos. Isto é absolutamente fundamental para mim. Perguntar sem impor respostas. Estimular a exploração de possibilidades novas. Como vos disse, tivemos êxito nesta atividade, boa, vamos mudar. Olha, agora vamos mudar a distância, ou vamos mudar o objeto, ou vamos mudar o obstáculo, ou vamos mudar a postura. E, portanto, se eu vou trabalhar mesmo componentes motoras com uma criança, a ideia não é, olha, vamos todos saltar a pé juntos, agora vamos saltar a pé coxinho. Não, isto para mim não é psicomotricidade. Psicomotricidade é eu perguntar às crianças, vamos inventar maneiras de saltarmos. Quais são as que vocês já conhecem? E há um que diz uma maneira e há outro que diz outra, e todos juntos vamos fazer cada uma das ideias que surgirem. Não é? E se não houver ideias, eu como terapeuta tenho que dar algumas. Bom, portanto, é neste sempre ponto de partida do outro, criativo, de descoberta, que nós temos que trabalhar para descobrir possibilidades novas. Isto é que é criar consciência e autorregulação, não é? Portanto, é importante partilhar, mas não centrar a atividade competitivamente no ganhar. Não é que eu não tenha prazer em ganhar, isso é bom, não é? Mas o eu ganhar não tem que ser a negação do outro, não é? Portanto, não há um ponto de vista melhor. O que há são propostas. Ele propõe e eu faço, eu proponho e ele faz. Ou mesmo se estamos, ok, em competição de oposição, tudo bem, se calhar hoje ganho eu, amanhã ganha ele, e também compete ao terapeuta assegurar que não é sempre o mesmo a ganhar, não é? E que todos têm possibilidades de ter sucesso e que todos têm capacidade de gerir a frustração. Portanto, todas as posições são válidas e todos devemos aprender com todos. Portanto, há aqui um desejo de identificação e não de respeito pelo poder. Ou seja, deve-se evitar a imposição de ideias para que se instaure um certo sentimento de gratidão e de riqueza sentida da experiência, não é? E obviamente que isto implica, quer da nossa parte, quer dos outros, a capacidade de escuta. É pelo diálogo que se exploram novas possibilidades. E o tempo de escuta é um tempo em que escutamos o outro, em que após a ação a pensamos, ou antes de realizar a pensamos, ou que no final pensamos sobre a forma como nos relacionamos com os outros e como gerimos os processos de colaboração, de oposição, o que quer que seja. Portanto, o tempo de escuta é tempo de pensamento, é tempo de representação, é tempo de autorreferenciação. E isso é fundamental. E para o terapeuta, obviamente, também, não é? Saber escutar os outros e saber escutar-se a si também, nesse diálogo. Isto vamos passar. Exato. Ora bem.
Depois, há aqui algumas competências técnico-didáticas e de gestão emocional e de comunicação que são interessantes nós pensarmos um bocadinho sobre o como fazer. Ora, nós temos ainda cerca de 25 minutos, podemos dar mais 10 minutos, Daisy, e depois 15 minutos finais de perguntas? Eu penso que podemos, exatamente, vamos terminar em torno de 11 horas, tá ok? Pode Pronto, dividir então, aí, condensar um pouquinho tua fala, para que sim, a eu gente vou-me possa organizar conversar. para não ultrapassar mais do que 10 minutos agora e Certo, depois ok. deixamos um período final. Bom, Ok. ora bem, sobre o como fazer. Bem, primeira coisa, tenho objetivos de intervenção, mas tenho que conciliar isso com a gestão relacional, a improvisação e a imaginação na intervenção para ser capaz de gerir a imprevisibilidade dos comportamentos. Porque vão acontecer muitas coisas que eu não tinha pensado que podiam acontecer. E é bom que aconteçam. Algumas são positivas, outras podem ser negativas. Mas mesmo se for um comportamento agressivo, como vos disse, o que eu tenho é que permitir que se elabore o comportamento agressivo minimamente, não é? E que se perceba o que é que corresponde ou como é que se pode gerir e como é que se pode resolver, não é? Depois, o terapeuta tem que ter uma implicação relacional num sentido duplo. O que ele é e o que eu sou. Define a dimensão empática de que já falamos. Portanto, é relevante o que sou e o que penso e como analiso as situações como pessoa e como cuidador. E eu tenho que ter alguma reflexão a este nível. Depois, isto vamos passar. Isto também já creio que já falamos. Sobre o processo terapêutico. Se temos uma falha instrumental, meus queridos colegas, que esteja associada a uma fragilidade na capacidade de elaboração mental, ou seja, a motricidade expressa-se deficitariamente, mas isso tem a ver com qualquer coisa que no plano cognitivo, ao nível da capacidade de planear, ou no plano da gestão emocional, perturba o meu comportamento, não é? Portanto, evidentemente que eu tenho que favorecer o revestimento da pessoa, da criança neste caso, como um agente intencional sobre o mundo dos objetos, ser agente. Reparem que nas nossas relações, colegas, nós estamos sempre ou numa posição de objeto ou de agente. Ou investimos sobre o objeto pode ser o outro, ou somos investidos pelo outro, ou pelo objeto, não é? E, portanto, eu consciencializar o outro implica que eu focalize a minha atenção e a minha percepção no outro ou no objeto, mas, por outro lado, eu também consciencializo-me a mim em função daquilo que recebo dos objetos ou dos outros, não é? Portanto, esta questão da agentividade, agente-objeto, é uma questão fundamental na nossa reflexão terapêutica. E, obviamente, que temos que promover a capacidade de mentalização e deslocamento dos comportamentos disruptivos para processos que sejam assertivos, de identificação com o outro e de simbolização através do jogo. Portanto, quando falamos de capacidade de mentalizar, tem a ver com a capacidade de nós percebermos como é que nos situamos na atividade, quais são os impactos possíveis da nossa atividade ou do nosso comportamento e quais são as possibilidades de nós alterarmos esse comportamento ou essa ação para termos um resultado mais positivo. É disto que se trata quando falamos de mentalização. E é um conceito fundamental no nosso trabalho. Portanto, para que um sistema tenha liberdade de se auto-organizar, tem que ter uma certa autonomia. Se há excesso de controle, anulamos a variedade e a possibilidade de inovação ou de criatividade, porque a atenção vai concentrar-se nas regras e controles e não em aproveitar as oportunidades. Depois, o psicometricista tem de adotar controles de natureza diversa e limitados ao mínimo indispensável. O controle do comportamento e desempenho deverá ser feito basicamente em termos do resultado da ação ou do resultado do comportamento. Eu acho que temos que evitar uma função sistemática de planificação, temos que concentrar-nos na facilitação, na gestão dos limites, criar condições para permitir que o sujeito descubra os seus próprios limites de ação e de comportamento. Temos que abandonar a fantasia da estabilidade absoluta a favor da realidade da instabilidade limitada. Se não perceberem isto, depois digam-me e a gente fala mais sobre isto. Portanto, temos que perceber que o controle pode ser exercido agindo sobre os limites e não sobre o próprio processo ou sobre o resultado, porque isto tem como consequência afetar as possibilidades da criatividade. O que quer dizer que a atividade de aprendizagem, que pode produzir opções criativas, é espontânea e auto-organizadora, ou seja, quando a situação é aberta, não conseguimos saber qual é a ideia certa, mas podemos controlar os limites dentro dos quais pode ocorrer um comportamento que leva a uma opção inovadora. Isso é essencial. Depois, estamos a falar de uma dinâmica de questionamento aberto, de experimentação das ideias,
onde se usa a discussão e o conflito se pode expressar, mas depois tem que ser pensado. Portanto, é uma dinâmica que não é dominada pela autoridade absoluta, e os consensos surgem através do desejo de manter uma relação de prazer e de segurança, em que esse consenso com os outros e esse compromisso passa a ser assumido como uma norma, mesmo que não corresponda a um desejo totalmente partilhado de todos ou de um em particular. Isto tem a ver com a dimensão da regra, ou seja, eu costumo dizer aos meus estudantes que, inicialmente, nem chamamos regras, são cuidados. Nós temos de definir que temos que cuidar dos outros e temos que cuidar dos materiais e do espaço. Não partir as coisas, nem estragar o espaço. Mas é cuidar, não é uma regra. E depois, as regras, em termos relacionais e comunicativos, vão aparecendo em função daquilo que se expressa pelas ações e experiências, daquilo que se pensa sobre isso e do acordo que vamos conseguir ter em relação a esses aspectos. E então a norma não é imposta, é percebida, compreendida e aceita naturalmente. Porquê? Porque eu quero estar com aquelas pessoas, quero fazer com elas coisas que me dão prazer, logo eu aceito que há determinadas coisas que se calhar não correspondem em absoluto ao meu desejo, mas que correspondem ao desejo prevalente no grupo. E, portanto, a regra é neste sentido que deve ser integrada na nossa dinâmica. Outro aspecto, e para finalizar, é que a intervenção psicomotora tem que ser baseada na evidência. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que um profissional, mesmo que não esteja a fazer investigação, mesmo que na sua prática, tem que ter evidência do efeito da intervenção, com base num resultado de avaliação. Pode ser, como já disse, quantitativo ou qualitativo. No final, eu tenho que poder dizer se o objetivo foi ou não foi atingido e que tenho que ter um elemento critério objetivo para mostrar isso, que não tenha a ver unicamente com a minha convicção pessoal. Pode ser uma escala, ou quer seja quantitativa, qualitativa, enfim. Pode ser uma opinião dos pais, da escola, enfim. Portanto, há algumas perguntas que necessitam de resposta, mesmo se é difícil generalizar. Por exemplo, qual é a melhor valência de intervenção para um dado problema? A complementaridade multidisciplinar ou transdisciplinar? Também já falámos disso. Perdão, que já falámos deste, então estou a repetir-me. Há determinadas diretrizes para a qualidade na terapia psicomotora. Ela foi eficaz? Porquê que eu posso dizer que foi eficaz? Contribuiu para mudanças clinicamente significativas na autoperceção da pessoa? Isto tem mais a ver com adultos, as crianças, em termos de autoperceção de mudança, às vezes não é tão nem claro para elas, nem necessário para nós objetivarmos isso, não é? Mas as mudanças vão para além do efeito placebo? São duradouras e permanentes? Essas mudanças transmitiram-se também à família e à escola? E qual é a duração do tratamento necessária para que os impactos apareçam, não é? Ou qual é a combinação metodológica que assegura as mudanças mais eficazes? Portanto, temos aqui várias coisas que, do ponto de vista da evidência de impacto, são absolutamente essenciais, não é? Depois, há algumas matrizes e diretrizes para mapear o problema. Ou seja, mas qual é que é o problema? Ou quem é que é o problema? Ou quando é que é um problema? Ou porquê é que é um problema, não é? Onde é que está o problema? Isto tem a ver com a resposta àquela pergunta, não é? Que eu já tinha colocado. Como é que surgiu o problema? Qual é o cerne da intervenção? O que é redundante? Quais são os objetivos primários e secundários da abordagem que vamos pensar fazer, não é? Bom, portanto, e quase a terminar, a principal preocupação do terapeuta tem que se focar na qualidade de vida e na satisfação com o resultado da intervenção. E há aqui 4 palavrinhas que são mágicas. Uma é eficácia, ou seja, o tratamento e o nível de competências ou capacidades aumentaram ou não. Depois é a confiança, ou seja, a pessoa está disposta a continuar a sua atividade de forma independente sem receio de falhar, ou seja, fora do contexto da sessão. A segurança, houve efeitos colaterais indesejados da intervenção, também pode acontecer. E qual é a satisfação do cliente, ou seja, todos os aspectos da intervenção são satisfatórios? Isto, há perguntas aqui que nós poderíamos ter esta noção ao nível da relação com uma criança, mas algumas delas só com um adulto poderíamos ter, ou na relação com os pais, não é? Ou com o professor, poderíamos ter resposta. Eu, às vezes, termino com uma dimensão poética as minhas intervenções. Hoje também gostaria de terminar convosco. Há um autor que eu aprecio imenso, que é o Eugênio de Andrade, e que tem um poema muito bonito, que tem a ver com tudo aquilo que tivemos a conversar até agora e que eu gostaria de partilhar convosco, terminando, portanto, esta apresentação. Não é? E chama-se Espelho. E é assim: que rompam as águas, é de um corpo que falo. Nunca tive outra pátria, nem outro espelho, nunca tive outra casa. É de um rio que falo,
desta margem onde soam ainda leves umas sandálias de ouro e de ternura. Aqui moram as palavras, as mais antigas, as mais recentes, mãe, árvore, adro, amigo. Aqui conheci o desejo mais sombrio, mais luminoso, a boca onde nasce o sol, onde nasce a lua. E sempre um corpo, sempre um rio. Corpos ou ecos de colunas, rios ou súbitas janelas sobre dunas. Corpos, dóceis, dourados, montes de feno, rios frágeis, frias flores de cristal. E tudo era água, água, desejo só de um pequeno charco de luz. E assim terminamos. Tenho aqui assim o meu endereço e-mail para alguma questão que depois também posteriormente queiram colocar. E portanto eu vou parar aqui a partilha, se isto correr bem, exatamente, agora já vos vejo a todos. E venham de lá. Nossa, obrigada, linda! Amei. Espero que tenham gostado, que tenha feito sentido, tenha sido compreensível e gostava de ter agora também um pouco o vosso feedback, o que é que sentiram, o que é que pensaram e também se isto tem alguma utilidade, é a mesma coisa como quando falamos da intervenção psicomotora. Tivemos uma intervenção, mas será que ela teve utilidade? Será que é transformadora? Será que tem impacto? Ajudem-me a perceber então isso. Vamos lá, gente. Edna, você quer falar? Bom dia. Olha, muito maravilhada com essa palestra. Desde lá da aldeota que eu venho ouvindo e cheguei em casa, liguei meu computador. É um pouco rápido o português de Portugal, mas é até gostoso de ouvir um português bem falado, né? Que são os verbos no tempo certo. Então, professor, tratando dessas informações da psicomotricidade, cada vez mais eu me apaixono pela psicomotricidade. Cada palestrante que vem, cada professor que vem é apaixonante. Então, só me dá mais responsabilidade para eu abraçar essa área. Eu já não sei mais nem o que é que eu faço mais na minha vida, porque é muito lindo, é muito lindo. E a minha dúvida, eu anotei, por exemplo, numa sessão de terapia com um grupinho de crianças, obrigatoriamente teria que ser a mesma faixa etária ou poderia ser de 5 a 12 anos? Não, de 6 a 12 anos, no caso. Para a gente treinar um pouco as ansiedades, essas coisas. Assim. Sim. Vamos lá ver, a proximidade etária, Edna, ajuda à intervenção, porque quando temos escalões etários muito diferentes, temos também objetivos de trabalho muito diferentes, não é? É claro que podemos trabalhar no sentido de que as crianças mais velhas tenham também alguma função mais protetora ou orientadora em relação às crianças mais novas. E podemos utilizar isso como uma estratégia de promoção, de relação e de competência, não é? Mas é claro que se estamos a trabalhar com uma criança, e depende do tipo de problemas, não é? Estamos a trabalhar com problemas comportamentais, os problemas comportamentais são diferentes aos 5 e aos 12 anos, não é? Estamos em fases de desenvolvimento diferentes, estamos com expectativas de relação diferentes e obviamente que isso dificulta-nos muito a tarefa para gerirmos a dimensão relacional em função da maturidade e das expectativas e dos desejos dos participantes, não é? Portanto, admito que possa ter alguma vantagem, como referi inicialmente, mas vejo mais desvantagens do que vantagens nessa possibilidade. Mais vantagem do que desvantagem. Não, mais desvantagens. Há nome regra. Sim. Acho que isso vai nos criar muitas dificuldades para organizar, portanto, um clima relacional e uma intencionalidade terapêutica continuada. Ok. E sobre só uma duvidazinha. Sobre na mesa redonda, naquela rodinha, fala regra ou tem outro nome? Não percebi, desculpe. Fala regra, as regrinhas que a pessoa coloca. É outro nome. Eu achei interessante quando você falou sobre as regras, que seria impostas também pelas crianças. Mas a gente não deveria usar o nome regras? Eu gosto, vamos lá ver, as iniciais eu gosto mais de chamar cuidar, não é? Temos que cuidar uns dos outros
e temos que cuidar. Esta dimensão do cuidado é uma dimensão organizadora afetivamente e de responsabilização, não é? É preciso que eles percebam o que é que isso quer dizer, claro. Mas depois a regra normalmente é um sentido normativo de imposição. A regra, por definição, é uma limitação à liberdade individual, não é? E nós aceitamos regras porquê? Aceitamos regras porque somos seres sociais, vivemos em ambientes sociais onde os nossos afetos se desenvolvem e se exercem, e, portanto, aceitamos as regras porque temos prazeres associados a essa vivência no grupo e no coletivo que se sobrepõem. Nós amamos e desejamos os outros, e para manter essa proximidade eu aceito alguns constrangimentos à minha liberdade e ao meu desejo individual, não é? Porque também tenho que respeitar os desejos dos outros e as visões dos outros e as expectativas dos outros, não é? E, portanto, mas isso é mais importante que sejam pelas próprias ocorrências da sessão, as coisas que vão aparecendo e sobre as quais nós vamos pensando, e concluímos que aquele comportamento não pode acontecer porque tem um impacto que é negativo e que todos percebemos que é negativo e todos decidimos que não deve acontecer. E, portanto, a partir daí é uma coisa que foi percebida e assumida na dimensão coletiva afetiva do grupo. E passa naturalmente a ser aceito como tal e não imposto por um adulto. Quando é imposto por um adulto, há uma sujeição. Quando é compreendido com os meus pares, há uma compreensão. E isto leva a uma relação afetiva completamente diferente com a norma. Então Ok. quando estamos a trabalhar com crianças com problemas de comportamento, isto é ainda mais importante. Ok, professor. Inclusive, assim, Só um só para visto, clarear um professora. pouquinho para você, Só um visto, o nosso professora, sobre grupo... isso. Só um minutinho, deixa eu só clarear aqui para o professor. Exatamente por causa da pergunta de Edna agora. Essas duas turmas que estão assistindo você, nenhuma passou ainda pela parte prática da psicomotricidade e nem da formação pessoal, exatamente por causa da pandemia. A universidade ainda não abriu esse espaço. Então, só entraremos na parte prática, formação pessoal, no próximo semestre. Então, o porquê, né, da pergunta, isso ainda não foi claro para eles, né? Mas faz assim, a tua fala foi fantástica, que eu vou deixar os alunos primeiro, mas eu depois tenho uma colocação. Arlene, que se levantou, quer falar? Professora, só sobre o que a Edna ainda falou, que eu achei muito interessante, será que, professor Rui, será que a gente poderia, na intervenção, falar como combinados, em vez de regras? Sim, isso é uma questão conceptual, não é? O que é importante é aquilo que se entende ligado ao conceito, não é? Se for combinado, combinamos todos, não é? Quando combinamos todos é uma regra, mas pronto, foi combinado, é uma combinação. Portanto, o que interessa é a compreensão que está subjacente ao conceito, não é? Depois o que a gente lhe chama é uma questão acessória, não é? Obrigada. Arlene? Começar falando que... Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu estou aqui maravilhada, encantada, que trem de conhecimento, professor. Eu tentando estar aqui, pegar, e quando eu ia começar a anotar, o professor já estava no slide seguinte, e eu vou parar aqui para ouvir o professor, aí como vai ficar gravada, depois eu vou lá no canal da professora Deise, acesso e vou fazendo aqui as anotações, porque, nossa, coisa demais. E, assim, agradecer à professora Deise, né, por estar nos oportunizando esses momentos, né? Na minha formação inicial, a gente está para completar 6 meses, né, a nossa turma, e eu já tive, assim, um estudo de uma vida inteira de faculdade em psicomotricidade, então está sendo muito gratificante. Foi muito gratificante lhe ouvir, aprendi demais. E o que eu notei aqui foi quando você fala sobre a disponibilidade para uma implicação relacional corporalizada. Então, o que é necessário para mim, enquanto psicomotricista, para mim ter essa disponibilidade? E também, por último, perguntar se o senhor tem a referência bibliográfica sobre isso, a disponibilidade do psicomotricista, né? Seria isso. Pronto. Há um aspecto que a professora Deise já referiu, é que vocês vão ter no vosso curso um momento de formação pessoal psicocorporal, não é? E isso é absolutamente essencial para vocês compreenderem como é que podem estar disponíveis para essa relação corporalizada. Porque
implica que haja alguma capacidade de autoconsciência sobre a nossa gestão emocional, sobre os nossos processos comunicativos, mesmo no plano não verbal, como é que efetivamente através da motricidade há implicações cognitivas e emocionais na expressão, não só na expressão, mas também nas impressões, não é, que vêm do exterior. Como é que nós gerimos a comunicação não verbal, as distâncias interpessoais, toda a dimensão de todos os sinais não verbais que estão presentes permanentemente numa comunicação e que na intervenção psicomotora são absolutamente essenciais na reciprocidade da relação. Não é? Portanto, eu creio que essa formação que vão fazer vai-vos ajudar muito a perceber como é que vão estar implicados nessa relação corporalizada, não é? Ok, alguém mais, gente? Professor, só se o senhor teria algum livro que fale sobre isso, se tem algum autor que fale sobre esse tema, para além da formação, né? Eu, assim, um autor e um livro tenho alguma dificuldade de dizer, não é? Porque aquilo que eu vos aquilo que estive a partilhar convosco tem, assim, múltiplas proveniências, não é? Algumas são experienciais próprias, outras são de coisas que vamos recolhendo também de outras experiências partilhadas com outros autores e outros colegas. Portanto, tenho alguma dificuldade em dizer, sim, um livro e uma publicação que responde claramente a essa necessidade. Não, há vários, há vários. Inclusive no site da Daisy, nós temos vários livros lá, né, em promoção até, acho que dia 20, se não me engano. Eu não entrei ainda para ver o que a Edições Corpora colocou para a gente. Mas eu acho que a oportunidade também para vocês aproveitarem, lá tem alguns livros que serão muito importantes para vocês. Não tem como você fazer psicomotricidade em cima de um livro, 2 livros, né? São milhares. Tem que buscar uma coisa aqui, outra ali. E assim, é estudar mesmo. É o que eu falo sempre com vocês. Para chegar lá, para ser psicomotricista, tem que estudar. Porque, primeira coisa, temos que quebrar muitos preconceitos, viu, professor? Preconceitos aqui no Brasil. A gente luta muito aqui, inclusive no Brasil e principalmente no Ceará, Fortaleza, com relação, você acabou de falar aí, muito lindo, por sinal, das incidências, né? Aqui se fala muito que a psicomotricidade relacional e funcional. Eu não sei o que quer dizer com isso, até hoje eu não consegui entender, porque é como se a psicomotricidade relacional fosse a única que resolvesse, e todos puderam ouvir bem você aí, você falou da relação o tempo inteiro. É o que eu falo aqui também o tempo inteiro. Não tem como você fazer uma psicomotricidade. Ela é a partir de uma relação. Absolutamente. Ela é relacional. Qualquer psicomotricidade é relacional. Sempre. E como você colocou muito bem, a psicomotricidade é única. Temos linhas, né? Aqui no Brasil, como você também colocou, temos 13 linhas. E isso, às vezes, até dificulta a compreensão de muita gente. Sim. Mas o que a gente tem que pensar na psicomotricidade como princípio mesmo, o que é essa psicomotricidade? O que é que o professor acabou de falar para a gente? Me deu o desejo, sabe, da gente dar continuidade. Acho que nós vamos precisar mais de você. Porque achei que o tempo foi muito pouco, né? A fala foi muito importante para a gente, né? Aliás, que eu estou falando demais, eu acho que eu tenho que deixar isso para os alunos falarem. Porque você já me conhece, sabe o que eu vou falar, né? Você está aqui porque eu amo o teu trabalho. Né? Sim, alguém mais, gente, quer falar para eu não tomar a frente de vocês? Eu queria fazer uma pergunta sobre, porque o senhor colocou como o modelo de reabilitação psicomotora, né? Existe alguma... o pessoal está pedindo livro e tal. Isso aí vem... Qual o fundamento? Assim, tem alguma pesquisa? Pesquisa em termos de quê? Da componente reabilitacional da psicomotricidade? Peraí, repete, por favor. Não, estava a perguntar se a pergunta tem a ver com a dimensão conceptual do conceito de reabilitação. Não, assim, eu queria saber de material mesmo, conteúdo, livro. Existe alguma coisa assim, com esse nome, reabilitação, modelo de reabilitação psicomotora, ou não? Eu creio que é uma situação muito própria aqui de Portugal.
Mas quando falamos de reabilitação, aqui em Portugal, e na Faculdade de Universidade Humana, falamos num conceito aberto e abrangente, não é? Pois é, eu gostei. Reabilitar, ou seja, Achei interessante. habilitar e reabilitar, portanto, alguém que foi afetado na sua capacidade funcional e que temos que repor em homeostase e em equilíbrio relativo, não é? E, portanto, porque a reabilitação é entendida num sentido mais restrito, estamos a falar só da reabilitação funcional, médica ou, portanto, situações mais localizadas, mas não é nesse sentido que nós percebemos o conceito de reabilitação, que, aliás, aqui genericamente, portanto, é entendido nesta perspectiva mais abrangente em Portugal, de reabilitar, não é? E, portanto, pode ter a ver com componentes médicas, biológicas, mas também psicossociais, é um conceito aberto, não é? E que nós aqui adaptamos para a especificidade da psicomotricidade. Uhum. E não tem nenhum material específico de leitura sobre esse modelo? Quer dizer, o modelo, vamos lá ver, o modelo é o mesmo, porque voltando à questão que a professora Daisy estava a valorizar muito bem, psicomotricidade só há uma, não é? E nós podemos ter modelos que são mais profiláticos, preventivos, ou seja, estamos a trabalhar na promoção do desenvolvimento psicomotor com crianças em pré-escolaridade, portanto, não estamos propriamente a reabilitar, é um modelo de prevenção e de promoção do desenvolvimento, não é? Ou podemos trabalhar com modelos mais reeducativos, com crianças com dificuldades de aprendizagem, ou mesmo com adultos que, para além de um apoio terapêutico, podem precisar de um apoio pedagógico também, em determinados aspectos em que necessitam determinadas aprendizagens. E depois temos um modelo clínico e terapêutico, que tem a sua especificidade também, não é? Portanto, nós, com o conceito de reabilitação, de certa forma, tentamos integrar aqui a componente reeducativa e a componente terapêutica numa mesma perspectiva, não é? Nós aqui gostamos muito, há um autor que é muito relevante para nós aqui, que foi pedopsiquiatra, já morreu, que era João dos Santos, que nos legou um conceito que continuamos a utilizar na faculdade, que é o da intervenção numa perspectiva pedagógica ou terapêutica, ou seja, de conciliar sempre uma intencionalidade numa dimensão pedagógica e terapêutica, como sendo difícil dissociar em absoluto estas duas intencionalidades, não é? É claro que se estamos dando uma componente preventiva e profilática, o conceito reabilitativo não faz muito sentido, não é? Mas aí, de facto, pode ser um bocadinho abusiva a utilização do conceito de reabilitação se temos uma intencionalidade mais profilática e preventiva. Tá bom, obrigado. Ok, gente, nós estamos chegando no final, mas ainda podemos oportunizar uma pessoa que queira falar ou queira trazer alguma contribuição também. Com licença. A Janice, que chique, Janice, olha só, professor, lá de São Paulo. Olá, olá. De São Paulo. Tudo bom? Estou aqui com uma turma aqui da FMU, assistindo, todo mundo perguntando, eu fiquei com o celular direto, que a gente ficou trocando. Isso a gente já viu em tal, isso é novidade, papapá. E eles querem o seu site, Daisy, se você puder escrever aí no chat, por favor. Eu só tenho aqui para agradecer, a palestra é gostosa, assim, um tempo longo, mas que nós conseguimos manter a atenção pela forma como você colocou, a organização dos slides. Você falou rápido, mas deu para acompanhar, né? Tivemos uma aula de organização do tempo, né, Rui? Muita coisa em pouco tempo e com amorosidade, generosidade, doação, empático com nós. Eu acho que as questões que você trouxe, você demonstra na sua fala, né? Nós podemos te imitar, né? Porque você fala e faz, né? Não é só fala. Talvez eu esteja dizendo isso também porque eu já te conheço, já participei da formação com você, mas é isso, né? Não basta a gente só falar, a gente tem que fazer também, isso é muito importante, né? Então, o autoconhecimento, as aulas de formação pessoal, eu considero importantíssimas, junto com o que a Daisy trouxe também a teoria, né? A gente tem que estudar muito, estudar, né? Temos que estar embasados numa teoria forte
E é isso, gente, não tem um livro mesmo, né? São vários livros e a experiência de vários anos, ouvindo quem já trabalha na área e também trabalhando sem medo de colocar a mão na massa, porque é nesse desafio do erro e do acerto, né, tendo uma supervisão, tendo um supervisor que vai nos mostrar, vai nos ajudar a ver os erros e os acertos, né? Mas se não colocarmos a mão na massa, também não conseguimos ir adiante, né? Porque o corpo tem que estar em ação, não é só a teoria. Então, eu só tenho a agradecer muito, principalmente a Deise, que esse ano, né, nos ofereceu muitas oportunidades, né? Essa pandemia, o que você nos ofereceu, Deise, não tem palavras para agradecer. Mas fica aqui o meu abraço gostoso, minhas saudades, espero em breve revê-los presencialmente. Interessante, né? Obrigada, Janice, pela contribuição. Mas a gente Obrigado, ou seja, o que eu consigo fazer, porque eu tenho um apoio da Universidade Estadual do Ceará, né? Então, com a universidade do lado, né? A gente voa, é só dar a oportunidade que a gente está lá dentro fazendo alguma coisa. Deise, você consegue fazer porque você é determinada. Por isso que você consegue fazer, porque você é determinada e bondosa. A gente estava falando sobre isso aqui, né? Se eu contar para vocês, onde uma professora disse, a Deise é top. A Deise é top, a Deise é determinada, ela é bondosa. E daí você tem a faculdade, você tem gente boa que te permite sim, mas é o seu jeito. Eu tenho uma diretora que hoje ela esteve aí com a gente inicialmente, mas ela probleminha teve que sair, ela saiu agora mesmo, que me dá o apoio assim 24 horas, se for necessário, né? Aliás, sempre tive, são 21 anos, né, Janice, na mesma universidade. E se eu contar para vocês onde eu estou aqui agora, vocês não têm noção, vou até contar, porque eu acho que é muito legal. Eu vim aqui para uma fazenda para visitar uns tios idosos, que eu estou indo embora para Fortaleza, eu estou em Minas hoje. Só que lá na fazenda eu não pego o celular, não pego a internet bem, cai muito. Eu pedi uma casa emprestada, que me deram a chave, eu estou sozinha aqui, me deram a chave da casa e eu estou aqui morrendo de medo, caí 2 vezes, vai conseguir voltar rápido para poder estar aqui com vocês. Mas estou muito feliz, sabe? Assim, olha, Rui, não tinha um melhor encerramento desse ano para mim do que com você. O que você passou aí, você está nos ajudando a quebrar esse preconceito de psicomotricidade funcional e de reabilitação psicomotora, que seria uma repetição de exercícios que se vê muito na educação física. Porque aqui, inclusive, se vocês entrarem no Facebook, eu não aguento, eu nem olho mais. É tanta psicomotricidade lá no Face, tanta repetição de coisa colocando como psicomotricidade, incrível. E o preconceito, né, que se tem da motricidade, da Faculdade de Motricidade Humana, que é um trabalho técnico repetitivo. E você nos ajudou a quebrar isso aqui hoje também. Espero que sim. Sabe? Exatamente. E nos ajudar a quebrar essa psicomotricidade funcional. Eu canso de receber assim, não, eu vou fazer relacional, porque você trabalha com a funcional. E eu até hoje não sei o que é essa funcional que o povo fala que eu faço. Não consigo, mas são coisas de Brasil. A gente vai chegar lá, a gente está no princípio, a gente está engatinhando, a gente ainda vai conseguir mostrar. Por isso que hoje eu estou assim, encantada, cada dia mais feliz pela presença de todos vocês aqui, e principalmente do nosso grande amigo, que me dá vontade sim, de abraçar mesmo. Sinta o meu abraço, Rui. Olha, estou sentindo. Eu não tenho palavras para lhe agradecer esse momento. Mas te digo o seguinte, no próximo ano nós vamos precisar de você novamente. Com certeza. E aí estaremos, Deise. Foi um prazer estar com você. Sim, quem está falando? Foi um prazer. A Edith. Ai, que bom, Edith. Não, é porque, na verdade, a minha internet caiu, eu estou sem a câmera porque ela está caindo, mas eu consegui retornar.
E queria só demonstrar minha alegria, não é, com essa fala tão consistente, né, e destacar um aspecto da fala do professor Rui, que é a dimensão da ludicidade, que deve ser muito trabalhada na psicomotricidade, na educação de crianças de uma maneira geral, para além da formação, que como esse curso e outros dão condição ao psicomotricista de ter autonomia e a reavaliar no momento em que as sessões acontecem, as práticas que devem ser utilizadas, né? Então, agradeço muitíssimo e digo que, não, mesmo a internet caindo, não consegui deixar de voltar para tentar acompanhar, estou tentando acompanhar mesmo sem a câmera, mas foi muito, muito rica a palestra, né? Muito obrigado. Pois é, gente, olha só que honra para mim, com a diretora do lado me apoiando, Caíne entrando. Olha, se eu não vou continuar fazendo isso, não? Você é que nos honra com o seu trabalho. E, na verdade, quando você fala a UES somos nós, não é? Então, é com o trabalho de pessoas como você que a gente consegue avançar e resistir a todas as dificuldades institucionais, políticas e pedagógicas que a gente encontra. Porque com o entusiasmo que os nossos docentes têm, a gente consegue superá-los e realizar coisas belas como a que aconteceu aqui. E de nossos alunos, né, gente? Nós temos um grupo aí que já vai para quase 3 anos de curso, esperando agora a abertura para poder fazer a prática. Não tem como fecharmos o curso se não tivermos a formação pessoal, se não tivermos o estágio supervisionado. E estão aí na batalha, né, esperando, e vamos conseguir, sim, se Deus quiser. Porque, né, são 21 anos de curso, não é 1 ano nem 2, né? É um curso sério, é um curso, como o Rui Martins sabe disso, é reconhecido internacionalmente, o nosso curso da UES, porque a gente leva ele para todo lado que vai, na América Latina, não é? E em alguns países aí da Europa, a gente está sempre falando desse curso. E mesmo assim, com a pandemia, a gente está segurando. Os alunos às vezes ficam, poxa, mas eu quero terminar. Quer, mas só vamos terminar dentro da possibilidade que acreditamos estarmos formando psicomotricista. Porque eu falo curso de pós-graduação, mas o nosso curso ele é mais uma formação. É um curso de 600 horas. Não é simplesmente uma pós-graduação de 320, 360, sei lá, 400 horas, não. É formação. E é por isso que nessa pandemia, eu procurei assim, tudo que pude para estar fortalecendo os alunos, para estar deixando a cada dia mais assim, com um desejo pela psicomotricidade. Queremos formar psicomotricistas, sim. E estou acreditando em vocês. Agradeço muito a presença de todos que aqui estão até esse momento, né? E um grande abraço para todos. Foi um prazer partilhar esse momento convosco. Que Deus abençoe a todos vocês. Feliz Natal, um ano novo com muita luz, muito carinho. Aceitam, todos recebam o meu abraço, o meu afeto. Que Deus abençoe. Beijos. Um abraço para todos. Obrigada. Deixa eu desligar aqui. Só lembrando o nosso sarau. Sim, o nosso sarau, gente. Ó, 17 às 17. Contamos com a presença de todos.